Olá, meu irmão, tudo bem? Eu espero que seja tudo bem na tua casa, na tua família. O vídeo de hoje, este vídeo, ele vai falar sobre a importância da oração. Eu vou discorrer sobre alguns assuntos, sobre alguns pontos que eu acho que são importantes acerca da importância da oração e vou dar uma sequência aí de 7 passos para que você que está assistindo esse vídeo, se porventura for a tua realidade, você não ter uma vida de oração frequente, constante, né? Ainda for uma dificuldade para você, ainda assim você vai poder, seguindo esses 7 passos, começar a sua vida de oração de maneira quase que didática, né? Pedagógica e muito simples, tá bom? Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer para você que Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem uma frase que para mim ela é sensacional. E se eu pudesse resumir todo esse vídeo numa frase, numa expressão, num parágrafo, eu usaria justamente esse de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela disse que para mim a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Ela escreveu isso no seu manuscrito C. E é bem interessante porque Santa Teresinha, ela começa dizendo que é um impulso do coração. Tem um outro santo, agora não vou me recordar, que ele diz que a oração é um encontro de duas sedes, de duas vontades. A primeira, a minha vontade de querer estar em união com Deus, de me relacionar com Deus. E a segunda vontade é a vontade de Deus em querer que eu esteja unido a Ele. Então é um encontro de duas vontades. Santa Teresinha diz que é um impulso do coração, ou seja, é algo que nasce de dentro, é algo que vem de muito mais profundo do que simplesmente uma lembrança ou um desejo qualquer. É algo que realmente vem fundamentado a partir da nossa alma, do nosso coração, das nossas vivências e do desejo que é o desejo que todo ser humano tem, a inquietação que todo ser humano tem, que é de estar de volta ligado, ou mais uma vez, ligado ao Criador. Eu quero começar com essa frase, depois eu vou colocar ela na descrição para vocês do vídeo, mas é bem importante e eu diria que ainda mais profundo do que ouvir e refletir a partir desse vídeo é você ler, inclusive o manuscrito C de Santa Teresinha, que ele vai dar várias ticadas, assim, várias dicas em relação à oração, à vida de oração, ao relacionamento, à intimidade com Deus. Tá bom? E eu disse para você no início do vídeo que eu ia dar 7 passos. Da onde que eu tirei esses 7 passos? Para uma vida de oração, né? Para uma vida de relacionamento com Deus. Eu tirei esses 7 passos, primeiro, das minhas experiências, né? Por onde eu tive a oportunidade de passar e nos seminários que eu tive a oportunidade de participar. A gente sempre falava sobre oração, a importância da oração, como fazer, por que fazer, que tipo de oração fazer. E é claro que nesse vídeo eu não vou tão fundo, eu vou ser mais superficial e vou me ater nesses 7 passos, porque eu acho que nesse momento em que a gente não tem a igreja como referência, como local para a gente poder ir, de certa forma várias pessoas ficam perdidas sobre como fazer a sua oração em casa. Eu gostaria de ter feito esse vídeo antes, mas não me ocorreu. Então, fazendo esse vídeo agora, eu acredito que ele vai te ajudar. 7 passos, eu tentei juntar, né, em 7 passos, de maneira que você consiga seguir essa sequência e que isso possa facilitar a tua vida na hora de você fazer a tua oração em casa, na hora de você fazer a tua oração diária, tá bom? Outra coisa que é importante é que eu não sou doutor da igreja, né? Para que os meus 7 passos sejam reconhecidos como fundamentais. Existem diversas hoje ferramentas na igreja, existem diversos outros homens e mulheres que vieram antes de mim e que deram orientações sobre como fazer a oração. É claro que o que eu vou dizer para você é que são 7 passos baseados principalmente na minha experiência e claro que com o apoio aí de diversos escritos e do catecismo da igreja, né? De diversas fontes
em que eu vou buscar informação e orientação até para poder dizer isso para você, tá bom? Mas, em todo caso, o objetivo é que você consiga chegar a ter o seu relacionamento com Deus. Porque a importância da oração neste caso é nos conectar a Deus, é fazer com que nós estejamos mais intimamente ligados a Ele. E eu acredito que esses 7 passos vão ser bem importantes para você. O primeiro passo, peça ao Espírito Santo. Por quê? Porque pedindo ao Espírito Santo, a gente tem a certeza de que aquilo que brotará a partir da nossa oração, a partir da nossa abertura a esta intimidade com Deus, vai ser algo que de fato é divino. É de fato algo que precisará ser aproveitado por nós, porque será o desejo de Deus a nós. Diferentemente de eu começar a oração de qualquer jeito, eu devo começar a oração pedindo ao Espírito Santo para que Ele me ilumine, para que Ele me faça de fato entrar nesse ambiente de intimidade, de relacionamento com Deus. Pedir ao Espírito Santo é ter a certeza de que Deus guiará os meus passos durante esse momento de intimidade. Esse é o primeiro passo. Ainda sobre o pedir ao Espírito Santo, existem diversas orações hoje que as pessoas usam para poder pedir a presença do Espírito Santo. Eu, particularmente, uso uma oração que eu aprendi lá na minha catequese, que ela é ultra conhecida, que é o Vinde Espírito Santo. Super simples, né? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, etc. Então, eu particularmente uso essa, sempre. Mas é uma regra? Não, é porque eu me sinto confortável fazendo ela. É uma oração que eu lembro toda ela de cabeça, eu consigo meditar, né, sem correr o risco de esquecer nenhum verso, nenhuma palavra. Então, para mim, ela é muito boa. Mas existem outras. Existe o Veni Creator, existe a Coroa do Espírito Santo, o Terço do Espírito Santo, a consagração ao Espírito Santo. Existem diversas, né? Mas, e outras também que não são necessariamente dirigidas ao Espírito Santo em primeira pessoa, mas que foram inspiradas por ele em outros momentos da igreja, né? Em santos, em doutores da igreja, e que também podem ser utilizados. Mas como eu disse, eu particularmente uso essa do Vinde Espírito Santo, que é uma oração que eu aprendi na catequese e eu nunca mais esqueci. Tá bom? O segundo passo é examine a sua consciência. Por que é importante que você e eu examinemos a nossa consciência antes de nós darmos sequência à nossa oração? Porque pode ser que eu tenha uma necessidade, por exemplo, uma necessidade material, de ter um carro para poder trabalhar ou uma moto. E daí eu quero trazer isso à minha oração, eu quero fazer dessa minha necessidade uma oração. Até aí tudo bem, não há problema algum. Agora, será que de fato eu preciso deste carro? Será que, ou dessa moto, né? Será que de fato é imperioso que eu tenha esse bem material nesta hora? Será que eu posso arcar com esse custo agora? Bom, quando a gente faz o exame de consciência, e nesse caso eu estou usando o exemplo do carro, né, um exemplo extremamente esporádico, quando eu faço o exame de consciência, eu chego a uma conclusão. Isso independente da pessoa que está fazendo, do motivo que está te levando a fazer a oração, eu chego a uma conclusão. É de que eu não sou tão justo como eu imaginava que eu fosse. Então tem coisas na minha vida que eu preciso mudar. De repente, voltando ao exemplo do carro, eu preciso de um carro, mas a minha conduta em relação àquilo que eu tenho como posse, ela não é uma conduta de cuidado. Por exemplo, pode ser que eu precise do carro para poder trabalhar, mas ao mesmo tempo que eu preciso do carro, eu gasto todo o dinheiro que eu ganho do meu salário e eu não guardo nada. Então, pedir a Deus para que Ele me dê um carro é pedir para que o Senhor faça um milagre, dê, né, uma graça dessa na mão de uma pessoa que não se dá nem ao trabalho de cuidar do seu próprio dinheiro. Não estou fazendo uma crítica a você, né? Só estou dizendo que o exame de consciência ele vai fazer com que a gente pense antes de pedir a Deus uma coisa que talvez a gente não precise naquele momento, né? Talvez você precise do carro. Talvez não seja o teu caso. Você está guardando dinheiro, mas ainda é pouco o que você tem frente à necessidade que você vive de precisar do veículo para poder se locomover. Mas o exame de consciência
ele vai fazer com que a gente olhe para essa necessidade e perceba o seguinte: bom, é uma necessidade que eu tenho, mas talvez não seja a necessidade que neste momento precise ser atendida, talvez haja outra. Então, o exame de consciência vai facilitar que a gente tenha esse entendimento. E quem vai dar essa clareza a nós é o Espírito Santo, que nós oramos pedindo no primeiro passo. Tá bom? Então, primeiro passo, pedir o Espírito Santo. Segundo passo, fazer o exame de consciência. No nosso terceiro passo, então, você apresenta o seu problema. Entrega. Seja qual for ele. Seja a necessidade material, seja uma necessidade espiritual, perdão, seja uma necessidade física, seja uma necessidade psicológica, uma questão de saúde, independente da tua necessidade, você entrega na mão de Deus. Você pediu ao Espírito Santo para que ele te iluminasse. Você fez o seu exame de consciência. Você entregou, né? Terceiro passo, entregou na mão de Deus aquilo que era o seu pedido, a sua necessidade. Nós vamos seguir a sequência dos passos. No quarto passo, nós vamos louvar a Deus. E aí você pode me perguntar, pode até mesmo se perguntar: Davidson, mas eu vou orar a Deus, eu vou louvar a Deus pelo quê? Eu ainda não recebi nada, né? Deus ainda não me deu nem a certeza de que eu vou ganhar aquilo. É uma visão até materialista, né, da nossa relação com Deus. Mas veja, quando eu digo que o quarto passo é louvar a Deus, eu estou dizendo que, independente do seu desejo ser atendido ou não, é a nossa obrigação de filhos louvar, adorar, glorificar e honrar a Deus. Independente de o Senhor ter dado ou não aquilo que a gente pediu. O louvor de Deus salva. Eu sempre falo isso nos momentos que eu vou fazer alguma reflexão, alguma pregação, alguma palestra, quando eu vou escrever algum artigo, eu sempre gosto de deixar isso claro. O louvor de Deus salva. Louvar a Deus é uma obrigação espiritual que nós temos, mas não no sentido de que se nós não fizermos, nós ficaremos numa situação ruim, né? Como é que eu vou dizer? Em débito, não é isso, aquele sentimento de culpa, não é isso. É um ato de amor, né? Um ato de reconhecimento de quem sabe que Deus continuará sendo Deus mesmo se aquilo que eu penso ser necessidade não puder ser atendido naquela hora. Ele continuará sendo Deus, eu continuarei sendo criatura, filha de Deus, Deus continuará me amando independente do meu pedido ter sido atendido e da forma como eu vou viver com esse tipo de sentimento. Deus é Deus e pronto. Então o louvor de Deus, ele deve estar sempre na nossa boca. O louvor de Deus deve ser uma constante. Eu resolvi colocar ele aqui como quarto passo, por quê? Porque primeiro a gente pede ao Espírito que nos ilumine. Segundo, a gente faz o nosso exame de consciência. Terceiro, a gente entrega. Então agora nada mais justo do que a gente louvar a Deus e bendizer, reconhecendo que Deus continua sendo Deus e continua cuidando de nós. Independente de como é que foi o resultado do teu exame de consciência, independente da necessidade, da urgência, do tipo de pedido que você fez, Deus continuará sendo Deus. E você e eu temos que ter essa capacidade de poder enxergar, de lidar com esse tipo de informação e ao mesmo tempo não se aborrecer, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E no momento que a gente louva a Deus, a gente está indiretamente dizendo a Deus que, Senhor, eu aceito a tua vontade. Eu aceito o teu bem-querer na minha vida. Amém? Seguindo, o quinto passo é: faça perguntas a Deus e se abra as respostas. Por que eu pus esse passo como quinto e não como quarto antes do louvor a Deus? Porque nós reconhecemos no quarto passo que Deus é Senhor de tudo e de todos. Que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aliás, Deus é e pronto. O ontem, o hoje e o amanhã é uma concepção nossa, humana, né, do tempo. Mas Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã. Deus é eterno.
Portanto, não há o ontem, o hoje, o amanhã, depois de amanhã, o anteontem para Deus. Deus é eterno, ponto. Então, quando a gente pergunta a Deus aquilo que Ele quer para nós estamos dizendo ao Senhor que nós estamos abertos àquilo que Ele tem para nos dizer. Nós estamos dizendo ao Senhor que nós estamos abertos àquilo que Ele tem para a nossa vida. Que o desejo de Deus a nós, ele é superior àquilo que nós temos como desejo, como intenção, como necessidade. Os planos de Deus são superiores aos nossos. O Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. Então, meu irmão, minha irmã, fazer perguntas a Deus e estar aberto às respostas de Deus não é apenas ouvir, é pôr em prática aquilo que o Senhor pede para nós, que provavelmente vai ser diferente daquilo que eu tenho para pedir a Deus. Bom, o vídeo infelizmente foi cortado, então agora eu vou retomar. Eu falava sobre o quinto passo, que era faça perguntas a Deus e se abra às respostas. O sexto passo é interceda com fé e confiança. Por quê? Porque no momento em que nós nos abrimos a Deus e pedimos as respostas a Ele, o Senhor vai pedir algo concreto de nós. O Senhor vai pedir que nós tomemos alguma posição, que nós tomemos alguma atitude, que a gente se posicione diante daquilo que Ele vai dizer a nós. O Senhor vai pedir de nós uma contrapartida, né, entre aspas. E aí a gente precisa, nesse momento, acreditar, né? A gente precisa ter fé que aquilo que Deus pediu a nós é de fato algo que vai ser bom, que vai ser benéfico para nós. Talvez naquele momento você não entenda, mas é a forma como Deus diz para nós, uma das formas como Deus diz para nós que Ele nos ama, que Ele nos quer bem, que Ele está cuidando de nós. E ao mesmo tempo, nesse momento, a gente vai pedir a Deus numa atitude de intercessão, né? de amor, de carinho, a gente vai pedir a Deus para que Ele, então, nos ajude a cumprir com aquilo que Ele pediu. Talvez aquilo que o Senhor tenha pedido para mim, para você, no momento de oração, do relacionamento com Ele, seja que a gente espere. Quer coisa mais difícil do que esperar? Quer coisa mais difícil do que a gente sentar e aguardar o tempo de Deus? Não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. Quer coisa mais complicada? Pois é. Então, se você que está vendo esse vídeo já teve que esperar alguma coisa, já teve que esperar que a graça de Deus acontecesse na sua vida, quer seja no campo material, profissional, psicológico, emocional, qualquer que seja o campo familiar, você sabe muito bem a dificuldade que a gente tem como ser humano de esperar, de dar tempo para que as coisas aconteçam de acordo com o tempo de Deus e não com o nosso tempo. Eu já dei muita cabeçada de querer fazer as coisas e não respeitar o tempo de Deus. E aí as coisas até começam a funcionar, mas chega uma hora que elas param de funcionar, regridem, caem, acabam, quando na verdade era para durar muito mais e durou menos por culpa minha, porque eu não soube esperar e resolvi atravessar o tempo de Deus. Então, é preciso que a gente entre, que a gente tome essa postura, essa atitude de intercessão e de confiança, de fé na palavra de Deus, porque Deus pede a nós um ato concreto. E esse ato concreto não vai garantir que Deus nos dê alguma coisa, mas vai garantir que a gente entenda cada dia no nosso coração, na nossa alma, qual é o papel de Deus na nossa história e qual é o nosso papel na história de Deus para a humanidade. A coisa é diferente do que a gente pensa. Não é só fechar a porta do quarto e orar e as coisas vão acontecer. Não, as coisas até podem acontecer, mas no tempo de Deus e não no nosso. Então, esse sexto passo, intercessão com fé e confiança, é uma das chaves para que a gente consiga aprender, né? Eu vou falar no outro vídeo, mas é uma das chaves para que a gente consiga aprender a lidar com o tempo de Deus na nossa vida. O sétimo e último passo é anote o que Deus mostra. E daí eu gostaria de te convidar a partir desse vídeo, e baseado nesse sétimo passo, a você ter o seu diário espiritual. E o que é o diário espiritual? O diário espiritual é uma ferramenta, é um caderninho, né? Simples, não tem nada de especial, mas é um caderninho e uma caneta em que você vai anotar
aquilo que o Senhor disser para você em oração. Se no momento que você estava louvando a Deus, o Senhor disse que Ele te ama, você sentiu no teu coração que a palavra foi direcionada a você, de Deus dizendo que Ele te ama, amém, anota. O Senhor me diz em oração, durante o louvor, que Ele me ama. Se durante o momento de escuta, durante o exame de consciência, o Senhor disse que você precisa ser melhor com a sua esposa, então anota. Durante o momento do exame de consciência, o Senhor me diz que eu preciso ser melhor com a minha esposa. Isso não tem mal nenhum, problema nenhum. Se você quiser guardar o seu caderninho num baú com cadeado para ninguém poder ler, é contigo. Mas é importante que você registre isso. Sobretudo, registre aquilo que Deus pede a você. Aquilo que você pede a Deus, é importante que você saiba, que você tenha registrado, né? Não é nem para controlar, é para que você saiba aquilo que você pediu a Deus. E quando é que Deus te deu aquilo que você pediu, né? Para você poder perceber que Deus, Ele atende às orações que são feitas de maneira sincera e humilde. E é por isso que lá no primeiro passo a gente pede ao Espírito Santo para que Ele nos ilumine. Porque pode ser que eu venha para falar com Deus com um pedido que não vai fazer com que eu seja uma pessoa mais humilde, mais corajosa, mais obediente, né? Mais simples, que eu seja uma pessoa mais evangélica. Muito pelo contrário, pode ser que o meu pedido me leve na contramão daquilo que o Evangelho pede. Pode ser que o meu pedido me tire do caminho que o Senhor tem para mim, que o Senhor escolheu, me colocou. Portanto, é importante que a gente faça essas anotações para que em algum outro momento a gente revise isso e veja, puxa vida, como Deus foi tão bom para mim. Naquele momento eu não podia receber aquilo que eu pedi. E Deus realmente não me deu, porque se Ele me desse eu teria me perdido. Então, veja, o diário espiritual, que é o que a gente vai usar lá no 7º passo, né? É a orientação do 7º passo, é justamente isso, anotar aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus fala para mim. Pode ser que num dia Deus não fale nada, você fique só contemplando a graça de Deus no 7º passo. Fique só contemplando o Senhor. Que bênção, louvado seja Deus. Ele não é obrigado a falar com a gente todos os dias. Mas nós, em atitude de obediência e de amor, nos colocamos diante de Deus todos os dias buscando a face de Deus. Já dizia o salmista, né? Eu te busco, Senhor, dia e noite, sem cessar. Então, que a gente também tome essa atitude de buscar o Senhor dia e noite, sem cessar. Eu gostaria de terminar essa reflexão com uma frase, um versículo do capítulo 6 de Mateus que diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo. Essa frase, ela não pode sair da tua cabeça. Hoje, quando você terminar de assistir esse vídeo, pode ser antes de dormir, ou no horário que você se sentir mais confortável, entra, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em segredo. E ora a Deus Pai em segredo, porque no silêncio do teu coração, Deus vai te responder. Quer seja hoje, quer seja amanhã, Deus vai te responder. Tá bom? Fica ligado, que outros vídeos vão entrar aí nesse canal e o chat vai ficar sempre aberto. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, alguma observação, alguma consideração, ou mesmo se você não concordar com o conteúdo, tiver alguma coisa que você acha que precisa melhorar, coloca no chat e aí eu vou interagindo com você, tá bom? Esse é o primeiro vídeo, aliás, um dos vídeos da série A Importância da Oração, e outros mais virão com a graça de Deus. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus,